A paz do Senhor, querido professor. Estamos em mais uma EBD online e hoje nós estamos aqui para comentar a 6ª lição do nosso 4º trimestre da salinha de juvenis, de 15 a 17, trazendo como tema em estudo o Espírito Santo de Deus presente em nós. E a lição de hoje que nós vamos comentar, a 6ª lição, ela fala do Espírito Santo atuante em Cristo. E o texto base fala em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Esse é o Espírito atuante em Cristo. A nossa lição, ela está no livro de Mateus, capítulo 1 ao 18 e 21, que é a leitura bíblica em classe, e a gente sempre sugere que o professor faça essa leitura com o seu aluno. Os objetivos da lição é relatar sobre a atuação do Espírito Santo no nascimento de Jesus, apontar para a participação do Espírito Santo no batismo de Jesus e destacar qual o papel do Espírito Santo no ministério terreno de Jesus. O primeiro ponto diz: o Espírito Santo e o nascimento de Jesus. Sabemos que o Espírito que atuou do princípio na criação do mundo e no decorrer do Antigo Testamento também revestiu o Senhor Jesus em sua vida terrena. Ele também precisou desse revestimento para que ele pudesse concretizar todo o plano divino em favor da humanidade. No seu propósito divino, Deus não deixou acontecer nada por acaso ou para suprir alguma situação deixada, não. Tudo ocorreu dentro de um tempo previamente determinado. Por essa razão, o Espírito Santo é descrito como agente da milagrosa concepção. E aí a gente pode perceber também, levar o nosso aluno a refletir, a conversar, a dialogar, a debater. A importância na vida da mãe de Jesus, comunicando-lhe que seria a mãe do Salvador. E ali o Espírito Santo desce sobre ela e sob o seu poder, Jesus é concebido. Então é importante tratarmos desses assuntos até em sala para que o nosso aluno compreenda que o Espírito Santo ele está desde a criação. Ele não veio apenas em situações esporádicas, mas ele tinha funções do antigo, desde a criação até os dias atuais, fazendo o seu papel. Ele é uma pessoa, ele não é uma influência, ele não é uma energia, mas ele é uma pessoa dotada de sentimentos, de poder, e está aqui entre nós. Puxando aqui um pouco a interação da lição, você pode também criar um teatro, encenação, são ótimas ferramentas pedagógicas. Nós estamos aqui numa conversação, num diálogo, só para complementar mesmo e para orientar, e para dar sugestões ao trabalho do ensino, na área do ensino, com os nossos jovens, com os nossos juvenis. E a nossa lição, o segundo ponto, diz o Espírito Santo no início do ministério terreno de Jesus. Jesus teve um ministério terreno muito lindo, cheio de muitas bênçãos, de muitas vitórias, de muitos milagres. E o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria também guiou os passos do menino e da sua família. Então, estava ali o Espírito Santo atuando na vida de Jesus. E continuaria guiando durante todo o seu ministério. Jesus chega à idade de 30 anos, foi até o Rio Jordão para ser batizado e pelas mãos do seu primo João Batista, Jesus é batizado e naquele momento em que ele é batizado, a gente observa através da palavra do Senhor, quando o Espírito Santo em forma corpórea desce sobre ele e ali se ouve a voz, esse é o meu filho muito amado. E aí a gente pode ver que você já tomou a decisão de se batizar nas águas, é importante falar com a nossa turma
sobre o batismo nas águas, né? A gente trazer a importância e refletir com eles, né, a questão do batismo nas águas. Também estamos cumprindo uma ordem de Jesus, né? Passar pela experiência do batismo em águas, entre outras coisas, um testemunho público de que estamos dispostos a obedecer e a imitar Jesus Cristo. Então, o batismo é um compromisso firmado realmente e que a gente precisa obedecer e imitar Cristo. Como discípulo, como seguidor, nós precisamos ter em nós as marcas de Cristo, precisamos ter o exemplo de Cristo guiando também as nossas vidas. Logo após Jesus sair da água, e a gente vê que ele recebe, né, o revestimento de poder quando o Espírito Santo pousa sobre ele. E o Espírito Santo esteve presente e atuando na vida de Jesus. E é ele quem conduz o mestre também ao deserto. E ele foi tentado pelo diabo. E ali o Espírito Santo estava com ele. Quantas vezes também na vida dos juvenis ele é tentado. Quantas vezes ele passa por dificuldade. E nós, como professor, como orientador, estamos ali também para aconselhar, para ouvir. É importante o professor de escola dominical, além de ensinar a palavra, também parar alguns momentos para ouvir o seu aluno, para sentir como está o ambiente, porque muitas vezes ele chega ali angustiado, triste com alguma coisa, às vezes somente ele professa fé em casa, e aí os vendavais, as tempestades, o dia a dia, não é? E as lutas internas e externas que eles enfrentam, mas mostrando para eles que eles não estão sozinhos. E aí você pode criar a sua estratégia de trabalho, o seu método, não é? Contanto que acolha aquele aluno, que ele sinta-se pertencente realmente àquele grupo e amado por você, meu caro professor. E no terceiro ponto fala sobre capacitando-no para o exercício do ministério. Nós sabemos que hoje, na atualidade, e também olhando a igreja primitiva, vimos que os servos do Senhor, para estarem avante na obra, fazendo a obra, eles precisaram receber essa capacitação. E a capacitação para o ministério, para o trabalho, para a obra que o Senhor tinha entregado na mão deles, era necessário eles serem capacitados. Então, ao longo do ministério terreno de Jesus, ocorreram muitos sinais extraordinários. Jesus teve um ministério de grande sucesso, que arrastava multidões, e em relação aos sinais que Jesus manifestava, ele nos dá uma grande lição de humildade, ao reconhecer que o Espírito Santo o havia ungido para isso. Então Jesus tinha uma missão, e aquela missão ele era ciente dela. E estava ali o Espírito Santo atuante. Por isso que o tema da nossa lição fala o Espírito Santo atuante em Cristo. Ele tinha sido ungido, ele tinha sido recebido a unção do Espírito Santo para fazer a obra que lhe havia sido designada. Então, a unção do Espírito Santo é que pode marcar a nossa vida, nos tornando relevantes para a nossa geração. Então, eu não posso me ocupar dos serviços do Senhor Jesus Cristo, da obra do Senhor Jesus, se eu não tiver, sim, a unção do Espírito Santo. Faz parte de a minha capacitação para estar a serviço do Mestre. É importante destacar que após o revestimento de poder, os discípulos sentiram-se ousados, sentiram-se animados, sentiram-se comprometidos mais ainda de levar a palavra, a mensagem de Cristo, de darem continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Porque eles tinham prazer, alegria, força diante das adversidades, das dificuldades que enfrentaram. E a gente vê, a partir da história da igreja primitiva, dos nossos apóstolos, dos discípulos de Jesus, o quão foi difícil enfrentar a obra, fazer a obra do Senhor, pagaram com as suas próprias vidas, mas hoje estão aguardando o grande dia em que ressuscitarão, não é? E a alegria é que, por conta deles, por darem continuidade a esse ministério glorioso de Jesus, por estarem dedicados, por darem
doarem a sua vida ao serviço do Mestre, que a mensagem nos alcançou. E hoje, pela sua graça, nós fomos achados por Jesus Cristo, a sua graça nos alcançou e hoje nós estamos aqui. E o Espírito Santo atuou em Jesus para dar testemunho de que realmente ele era o Messias que Israel aguardava e que, no entanto, recusou. Porém, a obra de Deus ela foi realizada. Nós, porém, o recebemos e temos o testemunho do Espírito de que cremos na pessoa certa. Cremos em Jesus, cremos no plano salvífico dele, cremos na missão que ele veio cumprir, cremos em todo o plano de salvação criado pelo próprio Deus para resgatar a humanidade. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para trazer liberdade aos seres humanos, povos prisioneiros, povos perdidos, povos que achavam-se sem um norte para suas vidas, que andavam em trevas, que viviam perdidos e ali a luz brilhou. O Espírito Santo de Deus ungindo a Cristo. Ele poderia nem precisar, ele sendo Deus, mas aí é como exemplo para nós. Assim como o ministério terreno de Cristo precisou da atuação também do Espírito Santo, ungindo a Cristo para enfrentar o martírio que viria, a cruz que ele suportaria por mim e por você. Ele veio ao mundo para cumprir o plano de salvação e dar conhecimento ao homem do caminho eterno. Ao terminar sua tarefa, foi para o céu, mas o Espírito continua conosco a fim de conduzir as pessoas às mansões celestiais. E esse é o papel do Espírito Santo. Convencer o homem do seu próprio pecado, convencer a humanidade que ele precisa de salvação, convencer o homem que ele precisa ser conduzido às mansões celestiais, que ele precisa também aceitar o plano de salvação ortogado na cruz do Calvário por nossas vidas. E o quarto ponto fala capacitando para concluir o plano divino. Então, o mesmo Espírito que guiou Jesus até o deserto, esteve presente com ele durante o seu momento de angústia no Getsêmani. E é o Espírito Santo que intercede por nós, que geme por nós. É o Espírito Santo que está ali com a gente. É o Espírito Santo que nos anima, nos fortalece. Ele está ali, Ele, durante o seu momento de angústia que Jesus viveu no Getsêmani, foi com o revestimento do Espírito que o Senhor teve condições de sofrer injustiças, ironia, traição, chicotadas, palavras acusadoras, humilhações. Tudo isso Jesus sofreu por amor aos pecadores. E um destaque que a gente faz aqui foi com o revestimento do Espírito Santo, que ele teve condições de sofrer. Então, do mesmo jeito é nas nossas vidas. Quantas vezes nós somos sofremos injustiças, recebemos chicotadas, com palavras acusadoras, traições. Vivemos tantas coisas que nesse presente século nos fere, nos machuca, mas aí com a atuação, com o revestimento de poder, com o revestimento do Espírito Santo, a gente suporta. E muitas vezes alguém não compreende. Então, vale a pena ressaltar, junto com o nosso aluno, porque não estamos livres de passar por todas essas coisas que Jesus sofreu. Então, ele se humanizou, ele sentiu o que hoje nós sentimos, né? Ele viveu aqui e ele passou por todas essas situações que hoje nós enfrentamos. Muitas delas. Sentimos muitas vezes até que estamos sozinhos. Mas o Espírito Santo, quando Jesus sobe ao céu, ele diz: não vos deixarei órfão. Eu enviarei o outro Consolador. Então, o Espírito Santo da verdade, que está conosco. Ele também esteve presente quando Jesus foi levado à cruz para consumar
a obra redentora, enchendo-o de amor e misericórdia pela humanidade, a ponto de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Espírito Santo também é denominado de Espírito de vida, alguns nomes, né? Participou da ressurreição de Jesus. Ele operou sobre o corpo inerte de Cristo, que se encontrava naquela sepultura. Vivificou para o cumprimento dos desígnios de Deus e provar ao mundo que Jesus, de fato, venceu a morte. Então, essa atuação do Espírito Santo de Deus no ministério de Cristo é maravilhoso. Não é? Produz em nós uma fé esperançosa, uma fé magnífica, uma fé de que breve Cristo virá, não como morto, né? Ele ressuscitou, ele venceu a morte, não como um derrotado, como alguém até pensa, não. Jesus está vivo, ele venceu a morte, ele recebeu o revestimento de poder para enfrentar todos os algozes e enfrentar a cruz por mim e por você. Então, a gente levando todos esses questionamentos para a sala de juvenis, detalhadamente, falando do plano de salvação, ele precisa, para que ele possa compreender que diante das adversidades da vida, o mais importante é saber que nós não estamos sozinhos. Temos sim a presença do Espírito Santo cooperando, animando, fortalecendo, gemendo, né, nos momentos mais difíceis da nossa vida. E por fim, o mesmo Espírito de glória que conduziu Cristo aos céus foi enviado para estar presente na igreja. Então, o Espírito Santo de Deus está presente em mim, está presente em você, está presente na igreja, repousando sobre nós, que somos fiéis e amamos e honramos o nome do Senhor. Então, meu caro professor, o projeto de Deus para resgatar o homem do seu pecado mortal foi desempenhado integralmente pela Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo colaboraram ativamente para que tudo ocorresse de acordo com a soberania de Deus em relação ao seu nascimento, ao ministério, morte e ressurreição de Jesus. Então, o Espírito Santo foi extremamente relevante, capacitando em todos esses momentos. E ele tem sido também relevante na nossa vida, nos capacitando para estarmos a serviço do Mestre. Os discípulos ali, no dia de Pentecostes, receberam o revestimento de poder para dali continuar a fazer a obra do Senhor com mais empenho, com mais amor, com mais dedicação, com mais compromisso e também com mais ousadia, sabendo que brevemente nós estaremos com o Senhor Jesus, que é a maior promessa. E aí estaremos diante do Pai, diante do Filho e também diante do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe e que você, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente, abençoe outros com a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86.
Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.